A paz a todas, Amém. bem-vindo ao nosso início do segundo semestre, no estudo do livro de Atos. Nós iremos ler hoje Atos 13, a partir do 44 até Atos 14, 7. Né? No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram, as multidões ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-los aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios a envenenarem a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Licaônia, para a cidade de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Amém. Bom, então vamos fazer uma recapitulação. Aí quem lembra onde Paulo e Barnabé estavam? Em que ponto da história nós estamos aí? Aqui está começando o processo de missões, né? Isso mesmo. Primeira viagem missionária, né, É, deles. isso. Aí eles foram, chegaram lá em determinado trecho, na Panfilia, João Marcos deu linha, João Marcos que estava com eles, né? Voltou para a cidade. Eu acho interessante, acho que eu vejo nessa época aí João Marcos meio mimadinho, né? Quero voltar para a casa da mamãe, que é confortável. E eles seguiram. E aí eles chegaram em Antioquia da Pisídia. Antioquia é o nome da cidade, né? Só que tinha mais de uma Antioquia, né? Eles mesmos Hum. vieram de uma outra cidade, Antioquia, né? Então, essa daí é como se a gente falasse Belém do Pará, né? Porque tem a cidade de Belém lá em Israel, tem a cidade de Belém do Pará, né? Então, Antioquia da Pisídia. E aí eles foram e falaram, Paulo faz um belíssimo discurso, né? Falando sobre toda a história do povo de Israel. É interessante que em algumas partes, isso é uma coisa acho que bem importante, em algumas partes eles fazem essa recapitulação da história, né, até Cristo. Então, Estevão vai fazer essa recapitulação antes dele ser apedrejado, ele faz esse discurso. Pedro, antes de Estevão, também faz esse discurso. Aqui vem Paulo, depois, mais adiante, também ele vai fazer. O que isso nos ensina, esse panorama? O que nos ensina isso como igreja hoje?
Que é muito importante, eu acho, né? Penso assim, a gente entender que a gente faz parte de um plano histórico, né? Que Deus tem um plano, né? E esse plano, para ele, que ele já vislumbra todo, nós não vislumbramos todo. Então, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança diariamente. Então, quando a gente relembra a história, os feitos maravilhosos do Senhor e também as dificuldades, eu acho que isso fortalece a nossa fé. E aqui, no caso, como eles estavam começando a expandir o evangelho, muita gente não conhecia a história, não sabia quem era, não sabia o que tinha acontecido. Então, era preciso lembrar essa história e contar essa história. Eram as boas novas, né? Penso eu. Isso tem a ver com a nossa edificação, mas tem um segredo bacana aí com como a gente deve contar a história de Deus, para que as pessoas se aproximem do Evangelho, né? Eles estão numa viagem missionária, Sim, não é? Conectar, é claro que é para o fortalecimento da nossa fé, mas para o novo convertido, ele entendeu o plano da salvação. Às vezes a gente fala do plano da salvação com tanta facilidade, porque sim, desde é isso criança. que eu quis dizer, conectar essa história com a história que a pessoa está vivendo, com a história do momento da história, da humanidade, entender que essa história é a história da humanidade. Nós estamos nela. Então, quando eu passo essa mensagem, eu tenho que passar com propriedade, de que você também faz parte dessa história. É Você está isso. vivendo hoje nesse tempo, e aqui, no caso, né, que era o começo de tudo, eles estavam mostrando isso. Isso aqui tudo faz parte dessa história, né? É isso mesmo. Tem um livro que eu acho que eu já falei para vocês sobre como contextualizar a história da humanidade. Depois eu vou mandar uma foto para Passa vocês. pra É um livro que gente. vale muito a pena ler. Eu até uma vez fiz uma pregação sobre humanidade e a história de todos nós, né? Porque tem não sei se vocês já viram, mas tem no History Channel um programa com esse título, e ele vai contando a história da humanidade. E é interessante que essa história mostra em que ponto do filme, vamos dizer assim, nós estamos, né? Então, isso é uma questão importante aqui. Bom, ele fala, ele conta a história e muita gente se sente nessa cidade, se sente parte disso. Paulo deveria ser um ótimo orador também, um ótimo contador de história, né? E as pessoas estão super motivadas. Então, é nesse quadro que a gente inicia esse texto de hoje. Tudo bem aí? Né? Então, aí no sábado seguinte, eu acho legal a narrativa de Lucas é fantástica, né? Ele vai É, construindo, aí no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, né? O que será que as pessoas da cidade ouviram? Porque no primeiro sábado provavelmente não tinha quase toda a cidade, né? Como é que será? O que vocês imaginam que aconteceu aí? Eu acho Um assim que os falando para o poucos. outro, né? É isso que eu ia falar. A É, propagação oral é a que tem mais peso, né, gente? Um fala para o outro, olha, que eles têm um povo falando aí uma coisa diferente. Eu acho que isso que levou todo mundo, né? tá? Esse boca a boca, né, no Evangelho. Por isso que o Evangelho não dá para ser por uma liderança, sabe? Uma liderança forte que domina tudo, que controla o púlpito, que faz a oração, que. Não, o Evangelho é partilhar. É o boca a boca, é o olha, mexeu comigo, vamos lá também ouvir, né? Esse evangelho centrado numa liderança, numa pessoa, é um evangelho fraco. Aliás, vou mudar minha frase. O evangelho é ligado a uma pessoa só, mas essa pessoa é Cristo, né? E não uma liderança, e não uma. Quando a gente pensou em fazer
essa plataforma aqui para a gente ler a Bíblia juntas é justamente isso. É cada uma de nós, segundo a visão que Deus nos dá, compartilhar a Cristo e propagar Cristo, né? O Evangelho é exatamente isso. Eu tenho falado reiteradamente para vocês esse ano que eu gostaria muito que vocês dirigissem essa plataforma aqui, esse nosso encontro, porque todas nós estamos preparadas para fazer isso, porque é isso que é o Evangelho. O Evangelho é um grupo, é uma igreja, não é um ser sozinho. Não existe evangelho do eu sozinho. Não existe igreja individual, né? A igreja é partilhar, é esse boca a boca, é esse trazer as pessoas, sabe, diz que quando você recebe uma alegria muito grande e você tem um bom coração, que você gosta de partilhar aquilo, né? De envolver as pessoas. E o evangelho é essa boa nova que eu quero para aqueles que eu amo, eu quero que eles também participem. E mesmo para aqueles que eu não amo, o Senhor vai me colocar amor, porque eu quero. Por isso que a Bíblia, quando fala em João 3,16, o contágio do amor de Deus é para o mundo. Não, não é todo mundo que vai aceitar. Mas o contágio, a alegria do amor de Deus cabe o mundo, né? Poderia conter o mundo. Mas, infelizmente, não é todo mundo que vai aceitar, né? Eu acho assim que a gente acaba complicando muito, né? E dando mais valor à nossa palavra do que a palavra do Espírito Santo agindo em nós, né? Então a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente fica voltado só para nós. Eu não consigo fazer, mas não é você que vai fazer, é o Espírito Santo que naquele momento vai te usar de forma grandiosa, né? O importante é você abrir a boca e confiar que através da sua fala Deus vai te usar naquele momento, né? Então, às vezes a gente complica as boas novas pensando em nós. E esqueceu que o primordial em tudo isso é o Espírito Santo de Deus que vai agir em nós. E a gente deixa de fazer muita coisa. Eu achei que é bem interessante aqui, se a gente fizer um link com o 42, que já foi, que eles pregaram no sábado anterior, fala que eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem o quê? As mesmas palavras. Então, isso é legal, porque é para pregar o quê? As mesmas palavras. É o evangelho do reino. Então, às vezes, a gente complica muito querendo inventar sempre uma palavra nova. Domingo, a gente teve um pastor amigo convidado para pregar aqui, e ele falou assim: gente, perdão, existe o samba de uma nota só. Eu sou pastor de uma pregação só, de um tema só, né? Ele falou: meu tema você já sabe, o Evangelho do Reino, né? Então, foi bem, bem legal. Então, você vê que aí no sábado seguinte, eles foram já incentivados no primeiro sábado a voltar. E com certeza essa palavra rodou. E aí afluiu mais gente. Que é isso que você está falando, Edith. Quem trouxe essa mais gente? Não foram eles. Foram quem ouviu. Olha, você tem que ir lá para ouvir essa palavra que eles estão pregando, né? Então, isso aqui eu achei que é bem legal. Muito, muito interessante, né? Bom, aí, bom, o joio misturado no trigo não tem jeito. Teve naquele tempo, teve durante toda a história da igreja, tem hoje, interessa, vai continuar tendo, né? Então apareceu aí os judeus, e quando, olha que interessante a expressão, quando eles viram a multidão. A inveja, ela não provém da mensagem, mas do poder da mensagem. Por que as pessoas estão ouvindo esses caras e não a mim, que sou judeu de nascimento, né? O que faz com que eles ouçam esses caras de fora e não eu, que já estou aqui na cidade há muito tempo? Será que a gente tem isso dentro da nossa igreja hoje? Tem. Tem.
Tem e muito. É quando É, chega alguém que você tá no grupo, chega alguém diferente, esse alguém começa a falar e as pessoas começam a prestar atenção, aí você como, quem ele pensa que é para entrar aqui que tá falando desse jeito, né? Mas ele tá falando do mesmo evangelho, a gente não se toca, que ele tá falando do mesmo evangelho que eu tô falando, por que tem inveja se a palavra é a mesma? Deus só tá usando outra pessoa para falar, né? E isso incomoda muita gente, incomoda. é uma questão bem humana, né? Você vai falar, Mara? Não, eu ia falar, Edna, você tem que sair dessa sua igreja, porque na minha não tem nada disso, viu? Eu acho que é só a sua. Eu lembro uma vez nas Déboras, quando a gente fez aquele encontro lá no Museu da Bíblia, até o Oswaldo que fez o almoço, né, Mara? Lá no É. Museu da Bíblia. Tinha uma moça que no final da reunião, assim, foi um tempo gostoso, ela veio falar comigo, né? E ela falou, irmã, preciso te pedir perdão. Eu falei, para mim, querida, já está perdoado, porque eu nem vi o que você fez. Aí ela falou, você não viu mesmo, mas eu preciso te pedir perdão. Porque quando você começou a falar no meu coração, eu falei assim, ai, gente, ela vai falar disso de novo? E isso aí eu sei, isso aí eu sei, não sei o quê, né? E ela disse que durante a pregação, o Espírito Santo foi incomodando ela, que a mensagem era aquela, e que ela tinha, né? Não sei exatamente o que passou lá dentro dela, mas ela se moveu a vir me pedir perdão. Olha para vocês verem como é o trabalho da luta, e uma irmã fiel, né? Porque se ela ouviu a voz do Espírito Santo e ela se dispôs a vir até mim, que ela não precisava vir até mim, eu não fiquei sabendo o que estava passando na cabeça dela, mas como ela precisava se acertar com Deus, né? Então, isso não é próprio só daquele que é ímpio, daquele que está fora. Não, a gente tem que olhar para si e perceber isso dentro de nós, né? Esse nosso orgulho, essas nossas questões. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vai perceber e vai mudar. Mas os judeus aí que não tinham, né, eles começam a fazer uma coisa. O que que eles começam a fazer? Difamar, contestar, Ah, questionar. não, Não, isso e não é. Não. estimular, né, as pessoas contra eles, isso que ainda é o pior, né? Se eles tivessem só saído de cena, mas não, eles queriam acabar com eles, né? Queriam acabar aquele movimento. E aí? Vamos olhar para nós agora. Ai, Jesus, ai, como dói olhar para a gente. Ah, não gostei da palavra do pastor. Não gosto desse pastor quando prega. Ai, Ah, o louvor que não sei o quê. Né, Ah, Esses dias, esses dias uma senhora dos 55 mais saiu do grupo. E eu fui perguntar, ô irmãzinha, você saiu do grupo porque, porque eu fui na igreja, o pastor falou uma palavra que eu não gostei. Eu falei assim, puxa vida, então foi uma palavra que incomodou. Porque se ela não gostou, porque tocou na ferida dela. E quando as palavras tocam na ferida, ou você permanece muda, ou você sai questionando e falando mal. E ela fez isso, tocou na ferida, o que que ela fez? Ela saiu e já começou a falar mal, que não queria, porque o pastor falou mal, que isso, aquilo, outro, né? Porque a palavra de Deus incomoda. Ela auxilia, ela ajuda, ela vai te promover, ela vai te edificar, mas em alguns momentos ela vai te incomodar. E vai incomodar para quê? Para que a gente mude, né? E tem gente que não aceita. aí vem essa luta do humano, né? Essa luta, porque quando eu falo, por exemplo, o louvor não me agradou, né? O que que eu estou dizendo? Que lugar eu estou me colocando? De juiz, de julgar. Eu estou me colocando no centro. É. Era para mim. Eu estou vindo aqui para mim. Né? Eu estou no centro. Eu não vou E na igreja, não vou no culto para me satisfazer. O centro é Jesus. Eu acho que essa coisa está saindo do prumo mesmo. É.
Ou, não, precisava ter uma música moderna, ou eu que gosto de hino mais antigo, precisava ter algum hino do cantor. Ah, né? A gente vai, nossa, mas fulano que vai pregar hoje, né? E isso faz parte do nosso humano, isso que eu queria mostrar dentro da igreja, né? Nós fazemos isso, né? Nós não somos esses judeus, mas nós fazemos isso. E será que se nós dessemos lado para isso, se nós dermos, se nós dessemos não, mas se nós dermos lado para isso, o que acontece na igreja? Ou a gente divide, vai para outra igreja, ou a gente derruba alguém da liderança. E isso é a forma de olhar para si próprio e não para o reino, né? Esses judeus, eles queriam, e é uma forma de luta por poder, a gente nem percebe, mas é uma luta. Se você ainda tiver influência na igreja e você fizer isso, que você fala, Angélica, falar para o pastor, né? A Angélica é a esposa do pastor da igreja. Se a Angélica chegar para o pastor Edmilson e falar assim, olha, esse pessoalzinho não é bom para pôr no louvor, não. Divide a igreja, queima uma questão que vai da nossa vontade. A gente não consulta o Espírito Santo para falar muitas vezes. Então, guardar a nossa boca é muito importante, refletir sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Não tratar as coisas do reino da mesma maneira que a gente trata as coisas comuns do dia a dia, né? E esses judeus começaram a difamar, contestar. Eles não contestavam porque eles, claro, tem hora que você tem que contestar, porque está fora do que é bíblico, está fora, tem que chamar a pessoa, né? Por exemplo, tem músicas no louvor que você tem que chamar o grupo, a liderança tem que chamar o grupo e falar, essa música aqui não dá, gente. Ela está fora do que a gente acredita, da teologia que a gente acredita, ou perturba. Olha, gente, o volume do som está muito alto. Tem essas questões, mas para a pessoa em particular, dentro daquela regra básica de fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Mas a contestação deles aqui era em público e não tinha a ver com proveito, com edificação. Tinha a ver só com uma luta pelo poder, né? Às vezes, na igreja, a gente tem que prestar muita atenção se o que a gente fala não é uma luta pelo poder, por um poder, né, besta, né? Porque o poder da igreja não está em nenhum de nós, né? E a gente derruba até ministério, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai defamando, né? Bom, e qual a postura, então? Vamos ver a postura de quem, entre aspas, olha eu julgando a história, né? Mas aí o texto é claro, de quem está certo. Vamos ver a postura de Paulo e de Barnabé. O que eles fazem, então? Paulo e Barnabé, eles continuam falando, porque foi para isso que eles foram chamados e foram separados. Eles não foram chamados e separados para ouvir o que o povo quer e falar o que o povo quer. Eles foram lá para falar a verdade, independente do que o povo estava pensando. Só que eles falam uma coisa importante aí nesse momento. Eles confrontam, né? E, Porque e, ousadamente ele fala que você rejeitou. e agora, então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para os gentios, volveram para os gentios. Era para vocês em primeiro lugar. Vocês rejeitaram, É então isso. estão falando o que agora? É isso que Paulo está falando aqui. Sim, Inclusive, eles usam a palavra de um profeta muito, né, conhecido, de um profeta que eles defendiam, do profeta Isaías, né? Fiz de isso. você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Então, ele foi taxativo naquilo que ele estava sendo chamado, né? E usa a própria lei para definir aquilo que eles estavam fazendo. E olha que interessante esse link. Aí eles não contaram na semana passada a história? Então, isso que a Uhum. Edna falou
É bem bacana, porque ele pega o mesmo método, é o mesmo método. Quer dizer, vocês me contestarem faz parte do plano, faz parte da história, porque agora eu vou me focar nos gentios. Gentios. E eu acho legal que o texto vai dizer assim: e os gentios ficaram felizes. Olha só, gente, quantas vezes a gente está pregando na igreja para crente, e crente está criticando, e crente está jogando pedra, e crente está. E quando a gente fala, vamos pregar para quem precisa ser salvo ainda, vamos pregar o evangelho do Beabá, vamos pregar o evangelho lá do começo. E deixa agora, já que vocês são crente velho e ficam aí querendo mensagem de texto novo, a Bíblia tem 4.000 anos, 6.000 anos, sei lá quantos mil anos. A Bíblia, a história não muda. Pelo menos há 2.000 anos a história é a mesma. Tem gente que quer ver história nova. A história da Bíblia é a mesma. O que vai se renovar? A mensagem do Espírito Santo no coração de cada um, né? Então ele fala, então eu vou pregar para os gentios. E que alegria é quando a igreja se volta, não só para dentro de si, mas se volta para pregar o evangelho para fora. Porque quando a gente se volta para pregar o evangelho para fora, a gente precisa de mais gente para pregar, porque a gente não dá conta, né? Nós estamos passando por um processo lá na IB Morumbi interessante, que abriu-se o discipulado e agora a gente não dá conta, porque tem muita gente querendo ser discipulado e a gente ainda está em treinamento com os discipuladores, né? Isso é um problema maravilhoso da igreja, né? A igreja que se abre para pregar, então tá bom, os velhos não quer, já acha que sabe tudo, então vamos pregar para o novo, porque uma nova geração está se formando a cada dia nasce um grupo novo. A Angélica, ela está com um bebê de 1 mês, né, Angélica? Quem que vai pregar para esse bebê de 1 mês? Vai ser a Angélica no comecinho da vida, mas vai ter que ter jovens lá mais adiante para pregar para ele, para fortalecê-lo mais no futuro, né? No serviço, gente, não falta. Gente, não falta. Não precisa ficar preocupado com poder, com isso, porque serviço tem a rodo, desde que você não fique centrado em si e pense no reino de Deus, né? Esse texto que a Edna citou está em Isaías 49. Queria que a gente lesse o que está escrito em Isaías 49, acho que de 1 a 7, se eu não me engano, 1 a 8, 1 a 7. Posso 1 a ler? 7. Pode ler, 1 a 7. De 1 a 7. Ouçam-me vocês em terras distantes. Preste atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento, e desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi: Mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala, ó Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para o Senhor. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele disse: Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. O Senhor Redentor, ó Senhor Redentor e Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, que é fiel por causa do Santo de Israel que escolheu. Lindo esse texto, né? Amém. Quando Deus nos chama, é mais ou menos o que a Edna falou no começo, né? Quando Deus nos chama para fazer determinado serviço e a gente olha para o tanto de coisa que tem para, né? A gente olha e fala aqui, Senhor, meu trabalho me parece tão inútil, né?
eu sou tão pequeno. Paulo, quando cita esse versículo, ele tá citando essa questão. Paulo está dizendo, eu sei que eu sou pequeno, mas quem fez Paulo ser o apóstolo Paulo? Quem fez? Né? Foi o Senhor que fez. Quem faz? Quem continua fazendo? É o Senhor. E aquele que era servo, aquele que se acha uma fraude, como eu brinco, nada, é o Senhor quem o levanta, porque o Senhor faz para o reino. O Senhor leva Paulo a ser rejeitado pelos próprios judeus para que a luz seja levada aos gentios, a nós. Nós recebemos graça de Deus porque aqueles judeus rejeitaram Paulo. Isso não tira o peso da rejeição deles, a falta de participação deles, mas isso não está fora do controle do Senhor. Então, encontrar oposição, quando a igreja encontra oposição, irmãs, é o ponto-chave da mudança para pregar o evangelho para fora. A gente não encontra oposição, às vezes encontra, mas mais raramente oposição que destrói, aqui no Brasil pelo menos, de fora. A gente encontra muita oposição dentro da igreja. E a igreja, sabe o que a igreja faz? Dá de ombros a liderança, né, da igreja e se volta para fora. E Deus traz muitos outros, aqueles que vão ser salvos. Às vezes a igreja fica tão para dentro, pregando tão para si, que o Senhor precisa trazer uma divisão para que a igreja se abra novamente para pregar o reino, para pregar, para ser luz para as nações. A igreja não é luz dentro da igreja. A igreja é luz para as nações, ou seja, nós somos luz lá onde nós caminhamos na rua, como nós já vimos tantas vezes, né? Então, não ter medo, e é você mesma, viu, Mara? Vou brincar com a Mara, só porque a Mara é a que fala mais isso, né? É você mesmo que é uma fraude igual a mim, Mara, que Deus vai usar, filha, porque não é você, né? A beleza do seu rosto, o seu sorriso, ele já encanta, mas é a graça do Espírito Santo que habita em você é que toca a vida das pessoas. Não é só não é a nossa aparência, mas é o Espírito Santo que nos habita, que leva essa mensagem. Então, nós somos uma fraude mesmo, e é bom que as pessoas saibam que nós somos uma fraude, porque elas vão ver que é no fraco, que é naquele que se faz fraco, se faz não, que é fraco, que sabe que é fraco, é que Deus se fortalece. Né? Paulo fala isso, que quando eu estava fraco, foi ali que o negócio funcionou, né? Amém? Por isso? E tira o Amém. peso, né, de tentar ostentar, né, uma coisa. Eu acho que é uma das é, bênçãos, eu acho, de Deus que Ele nos dá, de reconhecer que a nossa humanidade, né, essa nossa limitação porque o que me incomoda é quando eu digo que eu sou fraude, eu não consegui sair desse lugar que eu estou ocupando. É isso, acho que é isso que me deixa mais infeliz, mais triste, assim, porque eu queria poder dizer, gente, pelo menos um negocinho eu já consegui deixar para trás, né? Mas na verdade eu sempre estou caindo nas mesmas coisas. Mas é maravilhoso, gente. É maravilhoso ouvir isso e saber que não sou eu, né? Não sou eu. É o Senhor que habita em mim. Sábado. Você não foi, né, Dite? Não fui, Sábado. eu fui no treinamento de manhã das mulheres e aí não consegui ir à tarde também. Então, ai, nossa, gente, que bênção que foi ouvir a Raquel Novaes. Que louvor, que coisa. Ah, bom, vocês conhecem, né? Maravilhoso. Mas. É, naquele ambiente
eu pequei a mesma coisa por causa de uma irmã que estava lá na frente, que queria cantar mais que a Raquel. Eu falei, não, gente, essa pessoa não se toca, que não é ela. Mas então, é o meu, é o meu julgamento. E assim, eu fiquei pensando, na mesma hora, o Senhor falou, Mara, você está julgando de novo, igualzinho você fez. Você está falando de novo da pessoa. Quer dizer, falando não, mas pensando, né? Então é isso, assim, é isso, essa passagem e esse comportamento dos judeus. Eu imagino que para eles ver aquele monte de gentio que eles nem consideravam se convertendo, né? E ali sendo abençoados, para eles realmente foi uma coisa difícil, né? Porque eles achavam que era só eles que podiam, né? Mara, penso que eles achavam assim, que eles eram únicos que podiam deter essa proximidade com Deus e tudo. E quando viram que a coisa estava se espalhando, deve ter sido complicado. E é o que a gente faz, né? Na hora que você vê alguém mais se saindo lá, você fala, opa, que nem a Edna falou que na igreja dela tem, mas só na igreja dela. Né? E eu acho bonitinho como é que o versículo 48 fala: quando ouviram isso, os gentios se alegraram, engrandeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Olha Né? que lindo. Quer dizer, o culto não é para o Senhor, então aqui o culto foi para o Senhor, né? Porque eles não se apegaram à briga. Às vezes a gente fala, mas será que o pessoal vai entender nessa confusão que está o evangelho hoje, nessa brigalhada, todo mundo querendo ter razão? Eu sou armeniano, então eu acredito no livre-arbítrio, eu sou calvinista, eu acredito na predestinação, eu vou falar de teologia, eu vou. Não, é só continuar falando da palavra de Deus. Se vai interpretar se tem livre-arbítrio, se não tem, se é só predestinado, não sei o quê. A gente precisa ter essa leveza de saber que nós não sabemos as coisas, mas que Deus sabe e que Ele pode nos usar para falar, para continuar falando do Evangelho, Amém. continuar fazendo a boa obra do Senhor, porque é nisso que Deus é louvado. Louvado por quem? Por aqueles que entendem a graça de Deus, creem na graça de Deus. E aí eles expressam, como está dito aí, eles engrandecem o Senhor. Né? Que culto maravilhoso deve ter sido esse, hein? Que culto maravilhoso deve ter sido para esses que conseguiram entender a mensagem e creram, né? Bom, então aí os judeus têm todas as influências, né? Vai falar com as autoridades, vão mover, né? Porque isso também acontece na igreja local, vai falar com um terceiro, vai denunciar na justiça, vai, sei lá o que vão fazer, né? E aí Paulo faz o que Paulo faz aí para encerrar o capítulo 13? Paulo e Barnabé? Ele vai sacudir o pó dos pés, né, em sinal de reprovação, né, e vai para outra cidade e continua fazendo a mesma coisa. Vocês não querem? Olha, a minha parte foi feita, eu vim aqui e falei. Quem aceitou também. Se vocês continuam com o coração pesado, olha, eu lavo, fiz que nem eu lavo minhas mãos e tchau, vou para outro lugar. Recado está dado. Recado está dado. Tchau. Imagina se fosse o mimimi de hoje, gente. Quem é mimizento, Paulo é incrível, porque Paulo não ficava alisando o ego de ninguém, nem o mimimi de ninguém, e olha o resultado aos 52. Os discípulos, porém, que discípulos, gente? Os que ficaram, aqueles que entendiam a palavra, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Então, a pessoa que ouve e absorve e não é mimizenta, ela é formada. Claro Isso que é um desafio, depois gente, que nós estamos vivendo hoje. é claro que depois Paulo vai se preocupar com essas cidades, ele vai voltar, ele vai Lógico, criar mas uma esse era Paulo, liderança, ele era incrível. mas naquele momento
Isso também é uma lição para a liderança da igreja fantástica. A liderança da igreja é uma liderança transitória. A liderança real da igreja é do Senhor. Paulo não ficou ali, mas será que esse povo está preparado? Mas será que esse povo já passou por não sei o quê? Mas será que. Não, eles estão preparados, eles já receberam, agora é o trabalho do Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo. Agora é com o Espírito Santo. Eu vejo uma dificuldade em algumas lideranças de soltar o controle. Soltar o controle. A igreja, a história da igreja mostra isso. A igreja é um organismo vivo, criado por Deus, feita por homens transitórios e passageiros, mas guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Claro que a igreja, a liderança tem que ter cuidado, porque infiltrado no meio do que está cheio do Espírito Santo ainda vai ter judeu, vai ter tudo isso. Mas confiar que aquele que começou a boa obra, naquele que é fiel, ele vai cumprir aquela boa obra. Então, acompanhar é importante, discipular é importante, estar disponível é importante, mas podar e cortar é um problema, né? Confia, prega o evangelho verdadeiro de Cristo, forma os pilares do evangelho no coração daquele que Deus pôs para caminhar com você e comissiona ele, acompanha, presta contas até que você veja que ele está indo, caminhando bem sozinho, mas deixa ele caminhar, né? Não policia, critica, corta, sabe? Você mata lideranças que você olha muitos ministérios que você fala, se aquele líder morrer, acabou o ministério. É ou não é? Se não tem quem o substitua, isso é péssimo testemunho para a igreja. O melhor testemunho para a igreja é se hoje eu morrer, vai ter 300 que é para fazer o meu serviço. Não vão ser igual a mim, vão ser diferentes, mas vão levar a mensagem. A igreja é para isso, para expandir o reino. Gente, o medo, às vezes, da liderança, do coração da liderança, é de perder espaço de poder, né? É de perder o controle. Mas o controle não está na tua mão. Não tá. Claro que você tem que acompanhar para ver se o cara não está falando besteira, tem que mandar para um bom seminário, se ele for uma liderança de pregação, para que ele aprenda com mais propriedade. Isso tudo é perfeito, mas tem que deixar as pessoas crescerem, né? Assumirem o púlpito, pregar em casa para ver se está pregando direito É, antes de mandar, né? eu me lembro aqui que no 55 mais no começo do ano, a minha líder, né, do 55, nós vamos nos reunir para a gente planejar o 55 mais desse ano. Eu falei assim, como nós nos reunimos? Ela falou assim, para a gente planejar. Eu falei assim, não, eu tenho um grupo e eu preciso primeiro conversar com esse grupo para depois estabelecer aquilo, né? E quando elas se reúnem, eu me reúno com elas e eles também já estão acessando o grupo, os maridos estão acessando o grupo, elas se sentem valorizadas. E eu sei que essa passagem minha elas têm uma estrutura agora. Não, a gente precisa ter uma estrutura, porque você já falou. Então você passa algum conhecimento e você já prepara, porque você não é. Quando eu falo, gente, vocês precisam estar sendo preparada, porque alguma hora Deus vai me tirar daqui. Não, Deus assim, não vai tirar. Em algum momento eu vou para outro lugar e vocês precisam estar preparadas, né? Aí depois que eu me reuni, eu falei assim, então, agora eu me reuni com o grupo, eu estou preparada para falar com você. E ela se sente participante do processo. Eu estou aqui em cadeira de roda, eu estou em casa, mas o trabalho continua sendo feito. Elas continuam elas estão liderando na minha frente. Então, o que eu não posso fazer, quem está fazendo, gente, precisa fazer uma visita para fulano de tal. Não, para deixar que a gente vai. E elas vão. Eu tenho medo da palavra. E elas estão indo, e elas estão fazendo, né? Porque você não retém essa liderança para você, porque você não é
eterna naquele grupo. A gente não é eterna em grupo nenhum. A gente está como de passagem, temporário. E o nosso trabalho nesses grupos é criar líderes tão, tão bom quanto você, porque eles vão né? fazer melhor e vão produzir outros líderes. E era isso que Paulo fazia, né? Paulo preparava líderes para ser tão bom quanto ele. Ele estava lá preso em Roma, mas os liderados, aquele que ele preparou, estava ali na ativa. Timóteo estava na ativa. João Marcos voltou e foi para ativa, né? Por quê? Porque foram preparados, porque Paulo não reteve o conhecimento, não reteve a informação. Ele lançou. E as pessoas que estavam ali foram chamadas, elas foram agregando conhecimento e foram fazendo com que o trabalho continuasse crescendo na orientação do Espírito Santo. É isso, é isso. Por isso que me angustia quando eu falo, gente, precisa de alguém para liderar a nossa reunião de terça. E não tem quem faça, porque eu tô sendo ineficiente, e completamente ineficiente. Né? Quando qualquer uma de vocês tem muito mais preparo para fazer isso aqui e fala para mim, não, não vou fazer, mostra a minha ineficiência, isso me frustra. Eu estou abrindo meu coração aqui com vocês, já abri com a Edna, né, Edna? É, é, Tá. é impor- é importante que vocês, que o serviço seja nosso, né? A plataforma nossa, a igreja, é importante que a igreja seja nossa, né? Uma coisa bacana que eu estou vendo na igreja hoje antigamente nós tínhamos uma elite de professores da EBD. Eram aqueles professores a vida inteira. Uma veiarada que Deus me livre e eu estava no meio das veiaradas. Hoje, o Gabriel começou a treinar, colocou como co-docente, conhece a pessoa, sabe? Vai tendo uma gama de pessoas. Você, domingo, eu e o Alexandre fomos numa aula muito bacana, muito bem feita, um professor muito bacana, mais novo da igreja, que veio de uma igreja de fora, né? Assim, não é tão novo, mas mais recente. Quer dizer, abrir espaço para as pessoas participarem, né? Ainda mais uma igreja grande como é o Morumbi, é difícil as pessoas terem participação, né? Poderem participar. Mas hoje eu percebo que quem quer participar tem espaço, não fica centralizado, né? É claro que vai demandar a pessoa se dispor, a pessoa fazer, porque também não dá para a gente ficar lá, vem, fulano, né? Mas eu estou olhando para mim aqui, eu tô me sentindo ineficiente. Por quê? Porque eu fico, faz fulano, faz cicrano, tá bom, aí faz um por misericórdia. Tá errado isso, nós somos igreja de Cristo, nós somos líderes. Jesus nos chamou para isso. Por isso que eu até agora vou entrar na área da política, olha a pessoa como é louca, mas por isso que a esquerda, esses governos unificados do poder, eles não expressam essa centralização de poder, eles não expressam o que Jesus nos chamou para si. Por isso que a gente fica contra. Não é que a gente é de direita, que é capitalismo, não é isso. Mas quando um só decide e os outros são tutelados e tratados como inferiores, porque precisam daquele, isso não é bíblico. A ideia bíblica, e essa é uma ideia de poder interessantíssima, é que todos recebemos poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nos torna filhos. Nós não estamos numa posição de vítima, de coitadinhos que precisa ser tutelado por um que é maior. Não, todos nós exercemos o sacerdócio santo. Nós somos esse sacerdócio santo. Né? Nós somos sacerdotes segundo a mesma ordem que Cristo. Cristo é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós somos co-sacerdote com eles. Ele nos fez sacerdotes, ele nos fez co-herdeiro, então nós somos filhos de Deus. Não dá para crente viver vitimizado, coitadinho de si, por mais dura que seja a vida do crente, a vida dele demonstra que ele é o filho amado do Senhor. Ué, mas o filho amado do Senhor sofre tanto, o filho mais amado, que é Cristo, foi para a cruz. Né? Tomar essa verdade do Evangelho para liderar a igreja.
porque senão vão ser, se eu deixar de fazer essa plataforma, ela vai sumir. E isso é triste, por quê? Porque a gente gosta disso aqui, não gosta? Então, ó, recado tá dado. Vou Pega bater o essa. pé, vou bater o pé aqui, tirar a poeira e vocês assumam a bronca, tá certo? Na agenda da Edna, não saiu, mas eu vou falar as 2 terças seguidas, tá? Ela falou Tá. dia Aquele 25 e capítulo. dia 1º de setembro. É, Olha isso. aí, viu como o recado Já tá foi bom, lá. né? É que tá Não, É, é que tá desde o começo do ano, é que não saiu na agenda, É, tá? Edna, coloca lá, Edna, coloca lá. Olha, eu acho só o seguinte, para uns Deus deu o dom de falar, para outros só de ouvir, para outros, entendeu? É Não, assim não, não. mas mesmo. Deus, o Espírito Santo de Deus capacita todos a falar de uma pessoa, Jesus Cristo. É É, falar de Jesus Amém. Cristo. O Espírito Santo capacita. Quando a gente fala que a gente não pode, a gente está se colocando no lugar de inferioridade. isso mesmo. E Isso nós não Deus não se somos. agrada, Não. porque todos nós somos capacitados. Todos É. nós somos. Não adianta você falar que Ai, não. ai, Ai, ai. uns é para Ai, ouvir, ai, outros ai. é para falar. Falar todos é para ouvir a Todo, palavra de Deus. É para todo Ai, falar já sobre entendi. testemunho. Cristo. Eu já Testemunho. entendi, Edna. Eu já Então, para de falar isso, para de Eita, colocar no lugar de inferioridade. Você é uma filha de Deus, ele te chamou para entendi. fazer parte dessa família. Você é selada pelo Espírito Santo, é ele que te capacita. Não é o seu conhecimento, não é o seu saber, é Deus que capacita. E isso, assim, me deixa extremamente, assim, chateada. Porque o mesmo Espírito que trabalha na Edith, trabalha em mim, trabalha na Angélica, trabalha em você. Se você falar que você não tem capacidade, você precisa rever a sua postura, o seu lugar dentro da família de Deus. Ai, desculpa, viu? Mas a gente precisa entender isso. fala, Deus. Deixa de se menosprezar diante do reino de Deus. Nós não somos Eu já, menores, nós somos iguais, Isso. eu já batizadas, entendi. seladas. Então Então, parem de agora, falar isso aí. não, eu já Ah, entendi. Agora, desculpa, mas não, não esse desculpe, lugar de não. mediocridade dentro do evangelho, dentro da Não palavra cabe, de Deus, às vezes atrapalha, não cabe para Eu, não gente, não cabe. cabe. eu É. já entendi. Agora, quando você se dispõe para fazer uma coisa, você tem que, no mínimo, se preparar. Eu não posso chegar aqui às 7h25, que nem normalmente eu Não, entro, não. com a Bíblia aberta e vamos, tem que, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a questão é você ter esse tempo para se preparar. Eu preciso me organizar para que as coisas realmente aconteçam, né? Não acho que eu sou tão despreparada, não acho isso. Só acho que eu preciso me organizar para, no mínimo, estudar o texto previamente, no mínimo, né? Então o Não é só desafio é, ler e então o pegar desafio é um. esse. Olha, É esse, é. nós temos encontro até final de novembro. De hoje até o último encontro de novembro, você encontre um tempo para estar com Deus nesses 4 meses e ler um texto. Né? Você pode escolher qualquer um deles, menos os que a Angélica já escolheu, né? E trazer. Né? Vou Uma das fazer. coisas. Tem uma fala que eu ouvi, eu até fiquei curiosa para ler o livro, mas eu não li uma fala que eu ouvi da Zélia Duncan. Gente, olha isso. Zélia Duncan, uma cantora, que ela disse que se posicionava muito contra o evangelho, porque ela achava que era um pessoal elitista, não, um pessoal que excluía as pessoas, que tirava as pessoas fora. E quando ela leu esse livro, é um livro de um historiador que fala sobre os evangélicos no Brasil, né? Ela falou assim: eu fui observar e eu mudei a minha mentalidade, porque justamente os que incluem são os cristãos. Porque quando você está dentro da igreja, você pode ser letrado ou iletrado. Você pega a Bíblia e você consegue, né? Você pode ser branco, preto, feio, bonito, homem, mulher. Você vai encontrar espaços abertos para você poder manifestar, e ninguém é tratado como menor, né? Todo mundo, quando você fala, fulano é pobrezinho, não tem isso dentro da igreja, pelo menos não deveria ter.
né? A gente, claro, se compadece com as pessoas, mas a gente tem que trazer esses elementos para que todos possam. Tem a questão dos dons, isso é verdade, tem gente que tem dom da pregação, mas mediar um encontro não tem a ver com pregar, né? Eu já disse que o bom dessa plataforma aqui é saber fazer pergunta, né? Eu gosto demais quando vocês participam. As melhores, podem ver lá nos nossos encontros, os melhores encontros é quando mais gente fala, não fica centralizado numa pessoa, né? E Paulo está demonstrando isso aqui, através, voltando para o texto, né? Através de deixar esses discípulos cheios do Espírito Santo, confiando que eles iam continuar pregando lá na Antioquia de Pisídia, né? Ele vai para Icônio, quando ele chega em Icônio, o que ele faz? Continua pregando. Continua pregando. O que acontece? Todos creram, Tem os que né? creram, mas tem Falavam os então que que não creram, aqueles que dividiram, né, os apóstolos, né? os Que judeus. incitaram o povo, que incitaram o povo contra Paulo e Barnabé. Aí viram Continuaram. aí viram que não ia dar conta na conversa. O que a gente faz quando a gente não dá conta na conversa? Que está acontecendo lá na África? Eu não lembro que país que passou essa semana. Eu vi, mas nenhum noticiário está dando. Da Quando Nigéria. na Nigéria, Fala, o que está acontecendo lá? Eles continuam É a pregando. Apesar vegana. da perseguição, eles continuam se reunindo e continuam pregando e continuam louvando. Fala, Adriana. Não, era justamente isso, né? Que em meio à adversidade, né? Porque a gente imaginaria mais uma vez, né? Que Deus ia enviar um raio e matar todos os inimigos, né? Mas a morte dos cristãos estão falando muito mais do evangelho Hum. ao mundo, né? Dessa certeza do evangelho, do que os evangélicos muitas vezes que imaginam, Senhor, manda raio, destrói os inimigos, né? Mas que amor é esse que leva a pessoa a renunciar à própria vida? É o que a gente não está disposto, né? Eu fico vendo assim, a gente não está disposto a essa renúncia. Se alguém chegar hoje e falar assim, ó, você vai morrer queimado, decapitado, e se você vai ver seu filho primeiro morrendo por amor do evangelho, qual que seria a nossa atitude, né? E a gente vê que ainda existem pessoas que são capazes de, como Estevão, né, ver o céu se abrindo e decidir continuar firme. É isso. E eles foram para outra cidade, né? Esses aqui foram para outra cidade, porque era plano de Deus. Outros, como Estevão, morreram, né? Que também a gente não precisa ser herói se isso não é plano de Deus, mas se é plano E, de Deus, eu acho que qualquer e, uma de nós daria sim a vida. É porque não e, é e plano de Estevão, Deus, né? e Estevão, ele era um iletrado. Ele era um iletrado. Tanto é que o pessoal se assustou. Como ele podia falar tão bem daquela forma, se para o tipo de pessoa que ele era, ele não poderia ser ouvido ali, porque ele era um iletrado. Ele foi incluído naquele momento. É Pedro. Pedro era um pescador. Como é que é um pescador? Caipir de Galileia, né? Fala. E Paulo era um doutor, né? Um sábio, fariseu dos fariseus, doutor da lei, né? Por quê? Importa isso? Não, não importa, né? Não importa. Deus usa cada um segundo os seus propósitos, né? Bom, terminamos? Combinado. Da Gente, se- desculpa. Ô, Mara, perdão, Mara. Perdão, perdão, Mara, mas olha, ai, foi falando e foi saindo. Desculpa, eu poderia ter filtrado um pouquinho mais, mas eu não consegui. Desculpa. Eu estou esperando a Mara falar. Querida, querida, não tem que se desculpar. Você está corretíssima, não tem que se desculpar. É, bom, então eu vou pedir para a pessoa crente orar.
Eu vou pedir para a Mara orar. Ah, Porque eu amo as orações da Mara. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos chamado, ó Deus, a fazer parte desse grupo. Obrigada, Pai, porque a tua palavra, ela fica acima de tudo aquilo que a gente pensa, ou que a gente deseja, imagina. Ela é realmente aquela que nos transforma. É o Senhor nos transformando, é o Senhor moldando o nosso coração, e é isso que eu te peço, Pai. Molda o meu coração, Senhor, de acordo com a tua vontade. Faz, ó Deus, para que a gente seja mais parecida com Jesus a cada dia. Obrigada pelo exemplo que nós temos dos discípulos, da maneira como eles se importavam só em falar de Jesus e daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele se tornou, daquilo que ele era, Pai, e é para nós. Que a gente possa ser como igreja, exatamente como o Senhor planejou, que a gente possa viver dentro dessa missão, Pai, dessa verdade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa falta de disponibilidade, a minha falta de disponibilidade, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Eu te agradeço pelas minhas irmãs que me ajudam a caminhar. Eu te agradeço por cada uma delas e peço que a tua boa mão seja sobre cada uma nesse dia e que seja assim sempre, Senhor. Que todos os dias sejam um recomeço contigo, um direcionamento, Pai, teu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. E ó, vai ficar para todas as que ouvirem depois também, é a mesma mensagem, viu? Não é só para a Mara que estava aqui ouvindo, Com não. certeza, Quem está em com casa também se certeza. mexe e eu dar o nome lá para a Edna para dirigir uma das reuniões, tá bom? Precisar de ajuda, pode falar comigo. Um beijo, Lindas, meninas. beijo. Beijo, gente.